A maioria das pessoas pensa de forma negativa sobre Sansão, já que ao final de sua vida ele faz aliança com uma mulher pertencente a um povo inimigo e morre vítima desse relacionamento. Além disso, o comportamento desse rei de Israel foi desregrado. Envolveu-se com prostitutas, arrumou brigas inúteis e quebrou o seu voto de Nazireu. Esse voto de consagração, descrito em Números capítulo 6, consistia em abster-se de vinho, de bebida forte e de qualquer coisa que viesse da uva. O nazireu não deveria cortar o cabelo, nem tampouco deveria aproximar-se de um cadáver, a não ser que fosse o cadáver dos pais ou irmãos. Sansão descumpriu todos esses pré-requisitos. Como, pois, imaginar que sua trajetória, de alguma forma, fosse o sinal da vida de Jesus? Esse é o tema que vamos abordar hoje. Os sinais de Jesus na vida de Sansão. Para quem não me conhece, meu nome é Silvia Mazzoni e bem-vindos ao canal Redescobrindo o Caminho, onde estudamos a Bíblia juntos com um olhar judaico-nazareno. Muitos já estão familiarizados com a vida de Sansão, um dos juízes de Israel que quebrou todos os seus votos de nazireu ao se envolver com prostitutas, em embriagar-se, cortar o cabelo e tocar em cadáveres. Hoje vamos estudar como sua trajetória pode ser vista sobre uma nova perspectiva quando comparada à vida de Jesus. Os paralelos são surpreendentes. Então, vamos lá. A Torá não explica o propósito do voto de Nazireu, ou seja, o voto que Sansão fez. Entretanto, ela declara que, no caso de Sansão, a consagração ocorreu ainda quando estava sendo gerado no ventre de sua mãe. Eis que tu conceberás e dará à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará a navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Ser consagrado desde o ventre é o primeiro aspecto que liga Sansão a Jesus. Ambas as mães recebem a visita de um anjo que lhes anuncia o nascimento de um filho e até mesmo o anúncio desse filho prometido contém palavras semelhantes. Vejamos. No anúncio de Sansão está escrito: E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tendes concebido, porém conceberás e darás à luz um filho. E no anúncio do nascimento de Jesus está escrito: Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Yeshua. Outro interessante paralelo temático é que Sansão nasceu após os filhos de Israel terem passado 40 anos sob o domínio filisteu. De forma semelhante, Jesus nasceu 400 anos depois do domínio babilônico. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Assim como Sansão, que por ser nazireu se absteve do vinho, Jesus, durante a sua última refeição com seus discípulos, decide tomar o mesmo voto. E vos afirmo que,
De agora em diante, não mais tomarei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o novo vinho convosco, no reino de meu Pai. O registro do voto de Nazireu feito por Jesus não pode ser visto como algo irrelevante, especialmente porque, nessa ocasião, ele promete o reinado messiânico, o reino de meu Pai. O momento histórico em que Sansão e Jesus nasceram era de decadência espiritual do povo. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, estes os entregou nas mãos dos filisteus. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? O nome Sansão, Shimshon, significa como o sol e nos remete ao título messiânico: ele é o sol da justiça. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. As Escrituras revelam que a vida tanto de Sansão como a de Jesus é guiada pelo Espírito Santo. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo entre Maané e Dan, entre Zorá e Estaol. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Sansão mata um leão e Jesus matará o iníquo. E chegando às vinhas de Tímna, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito sem ter nada na mão. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Sansão comeu mel e Jesus também. Tomou um favo de mel nas mãos e foi andando e comendo dele. Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Sansão usou enigmas. Yeshua falou por meio de parábolas. E eles lhe disseram: dá-nos o teu enigma a decifrar, para que o ouçamos. Respondeu-lhes Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos demais fala-se por parábolas. Sansão foi amarrado. Jesus também. Te amarraremos e te entregaremos. Entraram em conselho contra Jesus para o matarem e, amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Sansão foi entregue ao povo inimigo, os filisteus, e Jesus, da mesma maneira, foi entregue aos romanos. Descemos, replicaram eles, para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Outro paralelo importante que aparece na vida de ambos é a figura da jumenta. Trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes e sobre elas Jesus montou. Na história de Sansão, a queixada de jumenta é usada como um instrumento de luta, como convém a um resgatador. Achou uma queixada de jumento ainda fresca à mão e tomou-a e feriu com ela 1000 homens. Sansão e Yeshua tiveram sede. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Sansão foi revitalizado miraculosamente e Yeshua ressuscitou. Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em lei e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou alento e reviveu.
Por que buscais entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Sansão carregou a porta da cidade sobre os ombros. Jesus carregou a cruz nas costas. Então Sansão se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade com suas ombreiras e, juntamente com a tranca, as tomou, pondo-as sobre os ombros. Jesus, carregando sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário. Sansão foi traído e vendido por 1.100 ciclos de prata, e Jesus por 30 moedas de prata. E te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Que me quereis dar e eu vô-lo entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Sansão e Jesus tiveram a alma afligida. Importunando-o, ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma frustração de matar. Ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Sansão foi cegado ao passo que Jesus teve os olhos vendados. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos. Vendando-lhe os olhos, diziam: profetiza-nos, quem é que te bateu? Ambos morreram com os braços abertos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio e em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas com a mão direita e com a mão esquerda. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. A morte de Sansão levou à destruição do inimigo, assim como a morte de Jesus terminará por destruir a própria morte, o último inimigo. E disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Sansão pode ser visto como alguém que cumpriu sua missão de resgatar o seu povo do domínio filisteu. Apesar dos desacertos ao final de sua vida, apesar de estar cego, ele viu. Seus olhos, perfurados pelos inimigos, não o impediram de ver a grande oportunidade que se abriu diante dele. E disse: morra eu com os filisteus. Sansão é citado no Novo Testamento como um dos heróis da fé. Pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. A missão de Sansão se concretizou quando ele se agarrou à oportunidade de destruir o inimigo. Percebeu que era o sinal de Deus para ele. Quando Sansão decidiu lutar, sabendo que aquilo lhe custaria a vida, ele cumpriu o papel do Messias que se sacrifica em favor de seu povo. Sua morte foi a grande chance de cumprir o que havia sido profetizado à sua mãe. Ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. A morte de Sansão também poupou os filhos de Israel do merecido castigo por eles terem feito o que era mal perante o Senhor. De forma semelhante, a morte de Jesus foi substitutiva. Ele substituiu o pecador recebendo uma sentença que não lhe pertencia, poupando-o da sentença condenatória. A vitória de Sansão sobre os filisteus tipifica o futuro livramento que Jesus trará no reinado messiânico. Então é isso, pessoal. A história do Messias
parece que estava sendo contada de forma codificada na história de Sansão. Quando lemos as histórias do Antigo Testamento como um mapa para acharmos o Messias, corremos o risco de encontrá-lo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e comente qual o assunto que você quer estudar por aqui. Lehi Traot!